Olá pessoal, tudo bem? Dentro do tema de biomecânica com alinhadores ortodônticos, tem uma parte que a gente fala sobre a classificação das maloclusões, certo? E o que isso nos determina? Determina ali naquele ponto onde a gente está fazendo a avaliação inicial do paciente, a gente entender qual a queixa trazida por ele para saber qual a conduta e complexidade desse caso. Então, a parte que eu separei para vocês hoje é para a gente conversar a respeito de apinhamento. Como eu enxergo a quantidade e qualidade desses apinhamentos quando eu estou avaliando o caso, certo? Então, paciente vindo com queixa de apinhamento, vamos comigo que eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que olhar. Bom, esse primeiro slide, ele nos dá a métrica do que é um apinhamento leve, ou seja, ao somatório ali do grau de desnivelamento dentário de 0 a 3 milímetros, um apinhamento moderado que ele já está com um espaço faltante de 3 a 6 milímetros e um apinhamento severo acima de 6 milímetros. Bom, e vocês podem me perguntar, como é que eu faço a métrica disso? Então vamos lá, primeiro vamos entender, se o dente está apinhado, ele está ocupando um espaço no perímetro menor do que se ele tivesse alinhado, certo? Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender a quantidade de apinhamento para saber quanto de espaço eu preciso naquela arcada para devolver os dentes alinhados, certo? A OMS protocolou isso para a gente olhar por vista oclusal e ter o auxílio de uma sonda milimetrada periodontal. E nós vamos lá mensurar tanto no sentido vestíbulo lingual quanto no mesodistal, quanto de espaço está faltando para eu alinhar todos os dentes na arcada, certo? Mas tem uma coisa bem importante, essa não é a única métrica relevante. Então, eu criei um protocolo para a gente avaliar esses casos por 3 métricas, porque daí a gente consegue entender não só a quantidade de apinhamento, mas também a qualidade desses apinhamentos. Então, primeira métrica, eu vou olhar por norma oclusal, igual protocolado pela OMS. Segunda métrica, eu vou olhar por norma frontal. E daí onde eu vejo isso? Numa foto com a boca entreaberta ou clinicamente se o paciente estiver na minha frente. E terceira imagem, eu preciso conferir no raio-x panorâmico. Raio-x panorâmico, eu vejo o paralelismo radicular e se eu tenho angulação radicular que precisa ser corrigida, ou se eu tenho uma outra métrica bem importante falada dentro dos casos de apinhamento, que é o grau de severidade da rotação. Uma métrica bem utilizada é rotações até 30 graus, certo? E como é que eu enxergo se eu tenho menos que 30 ou mais que 30? Uma dica clínica que eu dou de tanto olhar o diagnóstico e tantos pacientes que passaram ali em diagnóstico foi que eu aprendi a olhar isso no raio-x. Se eu enxergo um dente rotacionado, olho no raio-x e ele está com a luz paralela aos outros dentes, eu entendo que ele tem uma rotação menor que 30 graus. Agora, se eu enxergar a rotação, um dente rotacionado com uma luz virado, com um dente virado no raio-x, a luz de lado desse dente, eu vou entender que esse dente em específico tem uma rotação importante acima de 30 graus, tá bom? Então isso já vai ser um fator ali determinante para eu entender a qualidade desse apinhamento. Vamos ver isso na prática? Bom, olha lá, norma oclusal. Onde é mais fácil de eu ver a norma oclusal? É na imagem do scan, porque daí eu não vou ter língua, bochecha, né, me atrapalhando naquela vista. Eu consigo enxergar a arcada como um todo e consigo mensurar quanto que tá me faltando de espaço em cada arcada. Depois eu vou olhar por norma frontal, com a boca entreaberta, para não ter sobreposição de dente e eu conseguir enxergar se eu tenho angulação. E daí eu vou olhar no raio-x. Bom, na imagem da boca, eu tô vendo que o 42 tem uma angulação importante. Olha lá no raio-x, o que vocês acham?
que está acompanhando, que aquela angulação de fato existe e precisa ser corrigida, certo? Poderia ter uma faceta de desgaste e não ter uma representatividade no raio-x. Poderia. Por isso que eu preciso da conferência na imagem radiográfica, certo? Vamos olhar na prática como isso funciona? Num caso onde eu tenho apinhamento leve, ou seja, apinhamentos de 0 a 3 milímetros. Aqui eu tenho ambas arcadas, certo? Mas eu posso ter só em uma delas. Eu preciso quantificar, então eu faço isso por norma oclusal. Eu vejo que as duas estão dentro da métrica de apinhamento leve, até 3 milímetros. Olhei por vista frontal e aqui vem a diferenciação do que eu tinha falado a respeito de uma imagem com oclusão e uma imagem com a boca entreaberta. Olha como eu enxergo muito melhor com a boca entreaberta. Eu consigo ver a quantidade de dentes e me parece que aquele dente 32 tem uma angulação. Vamos olhar no raio-x se ele de fato tem? Bom, no raio-x eu não enxergo uma angulação tão expressiva quanto eu vejo na boca, certo? Então, o que isso determina? Isso vai me impactar na hora que eu estiver planejando e corrigindo esse dente, tá bom? Então, aqui são características clássicas de um apinhamento leve de fácil resolução. E agora, se eu tiver um apinhamento moderado, eu vou olhar esse caso por norma oclusal e eu vou observar que ele tem um apinhamento moderado em cima e embaixo um apinhamento menor complexidade do que o de cima. Dentro do moderado, mas menor complexidade. Então, a classificação dele continua sendo apinhamento moderado, certo? Vamos olhar por vista frontal. O que eu tenho nesse caso? Eu vou ter ali dentes com rotações desafiadoras. E quais são elas? 12, 22 e o 43. E vou ter uma angulação que parece que está importante ali no 31, certo? Então, olhando esse paciente por vista frontal, eu já consigo observar isso. Vamos olhar o raio-x? No raio-x eu confirmo. Eu tenho 12, 22 e 43 com rotações importantes, porém, aquela angulação que parece importante do 31, na verdade, era só uma faceta de desgaste, então não preciso fazer nenhuma ação além de alinhar esse dente e orientar o paciente sobre estética no final. Combinado? E agora um caso onde eu tenho um apinhamento severo. Bom, eu tenho nesse caso um apinhamento severo embaixo e em cima um apinhamento moderado. A normativa diz que ele continua sendo um caso de classificação de apinhamento severo. Vamos olhar de frente. De frente, eu tenho um apinhamento bem expressivo embaixo e um perfil, um fenótipo gengival não muito favorável para expansão, certo? Nem vestibularização. E vamos olhar o raio-x, quantos dentes eu tenho de fato com rotação e angulação importantes? Eu vou ter ali na arcada inferior 3 dentes com rotação e angulação importantes, né? Eu vou ter o 43, o 41 e o 32. Pensando nisso, eu já vou entender que esse caso vai me determinar ali alguma ação prévia ao alinhador, certo? E aqui já fica uma dica. Apinhamentos severos acima de 6 milímetros, geralmente eles me fazem raciocinar sobre mecânica híbrida. Mas isso é tema para uma outra aula, certo? A aula de planejamento nos casos de apinhamento. Agora é só para plantar a sementinha para que vocês fiquem curiosos e assistam as nossas sequências de aula. Bom, aqui eu tenho a imagem da quantificação de um apinhamento de até 6 milímetros, certo? Com pequenos dentes ali no grau de desnivelamento, mas lembrando, isso não é tudo. O que eu preciso olhar? Para o grau de complexidade. Vamos entender então qual é a escala criada para esse grau de complexidade? Eu acabei desenvolvendo isso ao longo da experiência, tá? Então, o que eu considero um apinhamento mais fácil de resolução? Quando eu tenho só desnivelamento, um dente para frente, outro dente para trás.
Segundo grau de complexidade, um dente com rotação e angulação. Terceiro grau de complexidade, 2 dentes com rotação e angulação por arcada, porém não colaterais. O que isso me facilita? Isso me facilita que eu posso fazer mecânicas simultâneas. Depois a gente vai conversar sobre isso, sobre o pilar de ancoragem, mas vocês já sabem que os alinhadores movimentam os dentes de forma individual e que dentes colaterais eu preciso fazer um para depois fazer o outro. Então, vamos já começar a pensar. Se eu tiver 2 dentes não colaterais, eu posso planejá-los para que eles aconteçam os movimentos de forma simultânea. Agora, se eu tiver 2 dentes colaterais, aí já aumenta a minha complexidade, né? Porque eu vou precisar corrigir um inteiro para depois corrigir o outro. E se eu tiver 3 dentes ou mais por arcada com rotação e angulação? Daí já são casos extremos onde eu preciso pensar na introdução de mecânicas híbridas, combinado? Bom, o que eu trouxe aqui para vocês? Embora essa seja uma aula de diagnóstico, a gente entender quais são as formas de ganhar espaço na arcada é interessante porque eu consigo entender quais são os movimentos ali que eu vou precisar para devolver o perímetro na arcada. Quais são elas? Eu tenho basicamente 4: expansão, distalização, vestibularização e IPR, que é o desgaste interproximal. Expansão, para onde que eu vou ter que olhar? Corredor bucal, fenótipo gengival, inclinação posterior e olhar o plano como um todo, certo? E se distalização, eu preciso olhar a relação molar e relação canino, se são passíveis de correção. E vestibularização, como é que está o fenótipo gengival anterior? Esses dentes já estão inclinados, estão verticalizados? Posso vestibularizar para ganhar espaço na arcada? E o IPR é sempre uma ferramenta complementar, não mandatória nos casos de apinhamento, mas também não pode ser totalmente dispensada, certo? Eu preciso pensar sobre o IPR e sobre aonde eu vou localizá-lo, se tem proporção dente-dente, se tem discrepância de Bolton, como é que está a proporção dente com base óssea, tudo isso são informações que vão caracterizar aonde eu vou confeccionar ali aqueles IPRs. Mas não se esqueçam que é uma ferramenta imprescindível para tratamento de casos com apinhamento, certo? É isso que eu tinha para trazer para vocês na aula de hoje. Espero vocês nas próximas aulas.